completaram mais um ano de vida. Amém? Amém. Espera aí que está... Amém. Som, está indo bem, maravilha. Então, queridos, é um culto para a gente parar para refletir um pouquinho, porque como é um culto de gratidão, dedicados aos aniversariantes do mês, dedicado também aos que fizeram aniversário durante o ano e que não estavam aqui nos outros cultos, aproveite hoje. Então eu prometo ser o mais sucinto possível para que a gente faça aquilo que nós nos propomos a fazer. Estar em... Alguém lembra da palavra? Oh, ao estar em comunhão. Comunhão. A igreja do século 21, ela se perdeu um pouquinho no caminho em trazer um tempo de louvor e adoração, eu no meu cantinho e você no seu. Alguns lugares até se diminui bem a iluminação, se diminui bastante a iluminação, nós até diminuímos um pouco para que fique confortável o ambiente, mas há lugares que diminui tudo, praticamente tudo, para que você nem ao menos perceba do irmão que está do seu lado, porque ali é o meu momento de louvor, ali é o meu momento de adoração, ali é o meu momento de conexão com Deus, ali é o meu particular com Deus. Percebe que é tudo para mim, eu e eu. Eu quero continuar lembrando aqui, o pastor Jonas estava ministrando nessa manhã, dos dons do Espírito, e em nenhum dos momentos da sua fala, ele disse que a operação do Espírito Santo é exatamente no meio da comunhão. Porque diz o Salmo 133, que eu quero que você abra comigo. Enquanto isso, para quem não me conhece, pastor Sérgio Silva, um dos pastores auxiliares dessa casa, e tenho a honra de servir vocês da mesa do Senhor nessa noite. E você, eu vou te dar uma boa recomendação, que a palavra de Deus diz assim: quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então, que bom que você veio, que bom que você saiu da sua casa e veio estar aqui. Pastor, mas eu vim estar aqui para buscar a minha bênção, o meu momento, o meu bem-estar, o meu prazer. Então você veio fazer tudo errado. Porque senão esse salmo aqui está de ponta cabeça. Convido a abrir comigo Salmo 133. A palavra de Deus diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse bom, que você não imagina o quanto que é bom, que ele compara dizendo assim: é como um óleo precioso. Não é qualquer óleo, é um óleo precioso. Diga comigo, precioso. É como um óleo precioso, como um óleo separado, preparado para aquele momento da unção do primeiro sacerdote. É como a primeira fabricação do primeiro óleo da unção. Que comparação absurda, meu Deus, com a comunhão. A primeira receita do óleo da consagração, a comparação é com o primeiro óleo, com a primeira unção. Então ele diz que é tão bom isso, que é comparado como um óleo precioso que desce sobre a barba e sobre a barba de Arão. É um óleo que derramou na sua cabeça. E eu imagino que não foi pouco óleo, porque diz o texto sagrado que esse óleo desceu até as suas barbas e começou a escorrer na sua barba. E não, você sabe muito bem que os antigos judeus e até alguns hoje ortodoxos ainda usam a sua barba grande, e alguns meninos agora já estão aderindo à moda da barba, né? Salomão disse que não tem nada novo na terra. Toda moda que você vê não tem nada novo, nada novo. O que você vê hoje já foi um dia e vai ser outra vez. A coisa vai só reciclando.
Não tem nada novo sobre a terra, não há nada que nós formos fazer que Deus vai dizer assim, me surpreendeu, não esperava isso de vocês. Não existe nada que vai surpreender a criação de Deus, e nada vai surpreender a presciência de Deus. Então ele diz que essa comunhão, que ele começa dizendo que os irmãos vivem em união, é comparado com esse óleo, e que desce, meu Deus, é muito óleo, porque diz o texto que desce na barba e vai descendo até a orla das suas vestes. Eu imagino que com 1 litro de óleo não dá para fazer isso, meu Deus. Eu me imagino aqui, em quantidade, que 1 litro de óleo não dá para fazer isso, não dá para escorrer a cabeça, vai chegar até o meio mais ou menos, vai ter que ser de uns 2 para frente, para conseguir chegar até a orla das vestes. E não adianta a gente querer imitar essa consagração, porque essa consagração foi só lá para trás. Hoje não adianta você imitar, pegar um chifre, como alguns fazem, tem a liberdade de fazer, e cada um faz da maneira que acha que convém, e nós vamos acertar a conta lá na frente, lá no tribunal de Cristo, não é agora. Mas alguns acham que é pela quantidade do óleo, hoje não vale mais. Esse óleo não tem mais esse poder hoje. Não é você derramando 1 litro de azeite na cabeça de uma pessoa que ela está mais consagrada do que a outra. Hoje isso não funciona mais. Mas naquele tempo era assim. E ele compara, quando o salmista vai escrever esse cântico, quando ele vai escrever a letra desse cântico em degraus, ele vai dizer o seguinte: eu quero que vocês entendam o quão grande é a união de vocês. Vocês chamam a atenção do céu, não é quando você canta bonito, quando pula ou quando roda, que está na liberdade para fazer o que você quiser, você está na casa do Pai, mas não é isso. Você chama a atenção quando há a união. E ele tem o exagero de comparar essa unção, essa união, como um grande derramamento do poder de Deus sobre o primeiro sacerdote. E ele vai mais longe. O salmista diz que essa comunhão, que é suave entre os irmãos, diz que essa comunhão é como o orvalho do monte de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Está dizendo que essa unção, ela é comparada com o que faz a planta crescer, não é a chuva pesada. Alguns textos nós vamos lembrar que é a chuva mansa, que é a chuva seródia. E antes de ser a chuva seródia, é o sereno, é o orvalho. É isso que faz frutificar, é isso que faz crescer. É o orvalho, aquele simples orvalho que você acorda e quem tem planta em casa vê as folhas das suas plantas molhadas, ainda que esteja num apartamento, o orvalho chega lá. Então ele compara, não é com qualquer amanhecer, não é com qualquer orvalho, ele compara com o orvalho do monte de Hermon, ele compara com o orvalho do monte de Sião. E há uma coisa que nós interpretamos muito mal, porque ele diz assim no final do versículo: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então subentende uma comparação errônea, que é no monte. Mas a estrutura do texto está dizendo que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A estrutura do texto está toda baseada na comunhão e na união. Não é no monte, não é no vale, não é na muita oração, não é na pouca oração, não é no muito exaltar a Deus, que é muito bom, nós poderíamos fazer isso por horas, sem nenhum problema, mas não é em nenhum desses momentos. Ele está dizendo que é exatamente na comunhão, diz que ali o Senhor ordena a bênção. E lembrando as palavras do pastor Jonas, diz que nesse momento da comunhão há uma conexão
Há uma conexão do corpo de Cristo. O corpo de Cristo se conecta, o corpo de Cristo faz aquela fusão e fica uma peça só. Aí o Espírito Santo nesse corpo, aí a benção, aí há milagre, aí há sinais, aí há prodígios, aí há maravilha. É gente com depressão saindo da depressão, é gente do vale saindo do vale, é gente que está desesperado tendo esperança, é gente que está doente sendo curado, é gente que está sem ânimo algum tendo as suas forças renovadas, exatamente no meio da comunhão. Não podemos perder isso. E num dia propício como hoje, que daqui a pouco estaremos juntos, não é isso? E é um grande momento, um momento oportuno de você falar com aquela pessoa que você não conhece, de você perguntar para ela: escuta, você é daqui do bairro mesmo? De onde que você veio? Você é nosso visitante? Qual o nome do lugar que você veio, da denominação que você veio? Escuta, você, sou, vamos trocar então o nosso contato, vamos, olha, eu tenho aqui a tão famosa rede social, eu tenho aqui o meu Instagram, eu tenho aqui o meu Facebook, eu tenho aqui o meu contato, e passo o contato, e troco o contato, e ali esse momento de comunhão, porque senão, nós vamos mais uma vez buscando para mim, eu e para mim, e não é para mim, e não é por mim, é para Ele, por Ele, dele, é dele, é dele, é dele, e Ele está exigindo nessa noite o que é dele. Ele está exigindo, não está pedindo não, Ele está exigindo o que é dele. É dele, é dele, é dele. Você foi comprado por alto e bom preço. Só isso já é motivo de glorificar a Deus a semana inteira. Você foi comprado por alto e bom preço, por preço de sangue. Nós somos mais irmãos do que a família biológica. Porque a minha família biológica está ali, o meu irmão José Barbosa está ali. É meu irmão duas vezes, irmão em carne e irmão de sangue. Mas se ele não tivesse se convertido, ou ele morresse, ou eu morresse, a morte nos separaria. A única coisa que nos une após a morte é a nossa irmandade no sangue de Jesus Cristo. Então nós somos muito mais do que irmãos de sangue. Nós somos irmãos pelo sangue. É pelo sangue, e é pelo sangue que eu subi essas escadas aqui. É pelo sangue que esse grupo de louvor ministrou aqui. Sem sangue não pode subir no altar. É pelo sangue do Cordeiro santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. É pelo sangue que Ele comprou, que Ele lavou, que Ele remiu e redimiu a sua igreja. E Ele exige dessa igreja a unidade. E já que você quer ouvir a voz do carpinteiro, antes disso eu quero lembrar um versículo com você dessa noite, em Provérbios, no capítulo 18, se eu não me engano, no versículo 24, diz assim: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, ou pode festejar, ou pode parabenizar, ou pode se alegrar, mas há amigo mais chegado que um irmão. Irmãos, eu não tenho dificuldades quando eu estou em algum aperto, seja precisando de um favor financeiro ou físico, de pedir para alguns dos meus irmãos aqui. Mas eu tenho dificuldade de pedir para alguns irmãos meus biológicos. Eu venho na família de 7. Eu não tenho dificuldade nenhuma em alguns irmãos e falar: olha, eu preciso de uma ajuda disso ou daquilo. Não há dificuldade nenhuma. Mas já há alguma dificuldade entre os irmãos biológicos. Então há amigos, alguns amigos, que são mais chegados do que o teu irmão de carne. E você está perdendo a oportunidade de não fazer essas amizades. Acaba o culto, eu já saio correndo para a minha. O meu compromisso, minha família, meu. Lembra? Meu. Aqui não é eu, aqui somos nós. Nós escrevemos nesse muro aí: somos igreja. Somos?
Como é o nome desse irmão que está ao teu lado? Não precisa responder, deixa para lá. Você sabe, tudo bem. Eu não sei o nome desse jovem casal. A irmã? Sara. E o Sairo Vinícius. Muito prazer, pastor Sérgio Silva, seu servo. É assim. É só isso, irmãos. É só isso. Mas quem é, pastor? É o irmãozinho lá, a irmãzinha que está com o cabelo assim, aquela irmãzinha que vem. Mas quem? Né? O pastor José Pereira falava que era o irmão Coisinha. Oh, meu Deus. Quer dizer, você vai diminuir o seu irmão? É o irmão. Mas não é vergonha nenhuma não saber o nome. A vergonha é não ter coragem de perguntar, né? Mas podemos perguntar. E o povo que tem o direito de congratular, de se alegrar, de se parabenizar, é o povo de Deus, é o povo mais feliz da face da terra. É o povo mais feliz da face da terra. É o povo que tem a alegria dentro de si mesmo. É o povo que tem Jesus. Jesus é a alegria dos homens. Jesus é a esperança dos homens. Jesus é a motivação que eu preciso. Né? Nós nem precisamos de palestras motivacionais. Se tiver é bom, mas se não tiver nós não precisamos. Se Jesus não for a tua motivação, você precisa conhecê-lo melhor. Se Jesus não for a motivação da tua vida, eu te aconselho a melhorar o teu relacionamento com Ele. Jesus tem que ser suficiente. Se eu precisar colocar mais uma coisa em Jesus e na sua graça, tem alguma coisa errada. Essa graça, ela tem que ser suficiente. Esse nome tem que ser poderoso na minha vida. Eu tenho que exercitar a minha fé. E como eu faço isso? Ouvindo Ele. E esse carpinteiro batendo a porta, ou esse carpinteiro que muitas vezes ele não é conhecido pelos seus discípulos, lembro aqui do texto do caminho de Emaús, e os seus discípulos conversando com o mestre, não identificaram a voz do mestre. Conversaram o caminho todo. E o melhor ou o pior é que eles conversaram sobre as Escrituras. E ele lhes falava exatamente acerca das Escrituras e eles não conseguiam ver Jesus. Irmão, eu sei uma coisa, quando a coisa está muito ruim para o nosso lado espiritual, para a nossa ascendência espiritual, quando a coisa está muito ruim, tem um termômetro. O termômetro muitas vezes Jesus está do meu lado e eu não consigo identificar. O termômetro é simples. Muitas vezes Jesus está do meu lado, está em pessoas ou através de pessoas falando comigo e eu não consigo identificar a voz do meu amado. E eu canto dizendo que é o meu amado, mas se é meu amado, lá no texto áureo de Cantares, diz que ela sentiu o cheiro do seu amado já de longe. Então, quando é Jesus falando, eu estou conversando aqui, se tem alguém falando lá, o meu ouvido já conecta, já atrai, já puxa, fala, opa, espera um pouquinho. Porque é a voz do amado, é a voz do noivo, é Ele falando. Então, se essa conexão está ruim, precisa melhorar. Ele vai dizer para nós as recomendações, eu vou finalizar por aqui, nessa recomendação de Jesus, no capítulo 13 de João. Agora é Ele falando conosco, porque tem discípulo aqui? Amém. A palavra discípulo significa aluno. E o mestre é professor. Eu sou professor, mas não vou dar aula nenhuma para vocês aqui. Aqui é como a palavra de Deus, quem vai dar aula é Ele. Ele é o mestre, Ele é professor. Ele tem o dom que eu não tenho. Esse professor, ele tem o dom de responder uma pergunta com outra pergunta. Eu tento algumas vezes fazer isso e difícil, a gente dá a volta para explicar uma coisa simples e muitas vezes acaba complicando.
o mestre dos mestres, o professor dos professores, ele muitas vezes respondeu com uma pergunta e colocou fim no assunto. Fez todo aquele alvoroço, e geralmente quando a pessoa te pergunta, nunca é o que ela quer perguntar, porque ela não tem coragem, não tem intimidade com você de perguntar. Então ela faz uma pergunta subjetiva, mas atrás daquela pergunta que a pessoa está te fazendo, tem 10 perguntas no mínimo que ela não tem coragem de fazer para você. Então, geralmente ela pergunta, mas por perguntar. E com Jesus, Jesus, para matar a charada, matar o assunto, Jesus muitas vezes respondeu perguntas fazendo outra pergunta. E a pergunta que fica aqui do grande mestre nessa noite é: como está a nossa comunhão devocional? Como está a nossa devoção em comunhão? A nossa devoção em comum, tendo tudo em comum, estando com tudo. Daqui a pouco nós vamos fazer isso, tudo em comum. Vai estar tudo lá no fundo para você. Se não vai embora, fique conosco aí. Para você comer, beber o que tiver. Se não tiver, pelo menos eu te garanto que tem água. Isso eu tenho certeza que tem, e tem copo para todo mundo. Isso aí, certeza, não falha. Mas, mesmo tomando um copo de água, a gente pode estar em comunhão. É porque é o momento que eu paro. A igreja do século 21 perdeu a coisa mais preciosa, está quase perdendo, está quase no final. Perdeu o poder da escuta, perdeu o poder do acolhimento. Eu não vou com a cara dessa pessoa, então eu não quero nem ouvir. Mas é exatamente essa pessoa que você não vai com a cara, que muitas vezes Deus vai usar a boca dela para falar com você. E geralmente 90% ou mais é assim. É da onde você menos espera, pelo menos comigo é assim, que Deus fala. E já aconteceu, pastor? Já? Pois é, o profeta não esperava, mas Deus falou com ele através da mula. E abriu a boca da mula, e ele estava sendo mais mula do que a mula, porque ele não percebeu que tinha um animal falando, e começa a bater no animal e discutir com o animal como um maluco. Era para ele ficar horrorizado, tem um animal falando. A loucura dele era tão grande, do profeta, a ganância é tão grande, que ele não percebeu que tinha um animal falando com ele. Só ali já era para ele se prostrar e dizer: grande é o Senhor, tem misericórdia de mim. Ele não percebeu. Isso, nesse texto, capítulo 13 de João, do Evangelho de João, versículo 31, diz assim: as instruções de Jesus aos seus discípulos. É para mim, Jesus, estou aqui. Pode falar que eu estou aqui ouvindo. Porque é ele falando, e é muito delicado como pastor falar, porque eu estou falando dele na frente dele. Eu estou falando dele por ele. Eu estou falando dele com ele. Eu estou falando dele e ele em vocês. Olha como é sério isso. É ele, é tudo dele, para ele. As instruções dele é o seguinte, versículo 31. Tendo, pois saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos. Prestem atenção, eu vou falar um pouco mais sério com vocês. Nessa caminhada que nós fizemos até aqui, agora vocês já estão mais maduros, e eu vou conversar com vocês um pouco mais sério. Prestem atenção, que são alunos. O aluno, de vez em quando, o professor diz: escuta, presta atenção, isso é importante. A informação absorvida, a informação que você entende, é como andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Pelo menos eu falo para meus alunos: leia com atenção, absorva. Uma vez que você absorveu, a informação é como andar de bicicleta, nunca mais ela sai. Só que os nossos alunos hoje, eles estudam respostas, decoram respostas. Aí chega lá no vestibular, quebra a cara, porque só estuda decorando resposta. Você estuda compreendendo o texto. Uma vez que você compreendeu o texto, nunca mais sai. Você aprendeu. Então, trazendo isso para nós, Jesus está dizendo: prestem atenção, hoje, enquanto eu estou falando com vocês, é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar.
Estava falando para ele do que ia acontecer, que ele já vinha avisando. Olha, o Filho do Homem vai ser entregue, vão me matar, vão bater em mim, vai ser entregue às autoridades. Ele vinha avisando, vários episódios, em várias passagens, ele vem avisando. E agora ele diz, olha, está prestes a acontecer o que eu venho avisando para vocês. Isso já vai acontecer, está às portas, já vai acontecer. E logo Deus o há de glorificar. E ele chama a atenção deles. Poucas vezes Jesus chama os seus discípulos de filhinhos. Pode examinar nos 4 evangelhos. Poucas vezes Jesus se refere aos seus discípulos como filhinhos. Mas nesse texto aqui ele se refere. A gente vai analisando o texto, né? Não só lendo, mas analisando. Você percebe alguns pontos áureos no texto. E esse é um deles. Ele diz, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Acabou a frase. Ainda por um pouco estou convosco. Começa outra frase, outro ensinamento. Vós me buscareis. E como tinha dito aos judeus, para onde vou, não podeis vós ir, eu vou-lo digo também agora. Da mesma maneira que eu disse para os judeus, lembra lá atrás, que eu falei para os judeus que para onde eu vou eles não podem ir? Então, agora eu quero falar com vocês, que são meus discípulos. Eu estou indo para um lugar que vocês não podem ir. Aí ele vai dizer assim, um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Presta atenção na palavra novo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas pastor, está na lei. A lei diz, amarás o teu próximo. Esse mandamento não é novo. E como é que ele fala novo? É novo, sim. O segredo do novo está na continuação do contexto. Ele diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Não é da maneira batista do Parque América, não é da maneira da Assembleia de Deus, não é da maneira da Igreja Católica, não é da maneira do humanismo, não é da maneira da filosofia, não é da maneira do teu entendimento, não é da maneira nem da lei. Vocês vão se amar com um novo mandamento que eu estou dando para vocês. Vocês vão se amar da maneira que eu amei vocês. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. E que também vós, uns aos outros, vos ameis. Repete. Segredo áureo do Evangelho. Esse é um dos grandes segredos do Evangelho. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Porque eu tenho uma carteirinha de pastor da Igreja Batista do Parque América. Porque eu tenho um bacharel, 2, 3 bacharel em teologia. Porque eu sou credenciado na ordem de pastores. Porque vocês têm o documento de batismo de vocês. É aí? Nisso todos vão conhecer. Olha, porque eu tenho as minhas credenciais. Olha, porque eu não me visto como o mundo, porque eu ando de terno e gravata. Olha, porque nós não somos como o povo do mundo, que no evangeliquez a gente tem essa moda de falar, né? Como se Deus visse alguma diferença entre ser humano, né? Entre ser humano, só isso. Nós somos humanos. Mas Jesus vai dizer, não é assim como vocês estão pensando. Vai chegar um momento que nem esses filactérios que vocês usam, nem essas tranças que vocês usam na orla dos vestidos para identificar um judeu, nem isso vai valer. Vocês não vão ser identificados assim. Vocês vão ser identificados desta maneira. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus falou, profetizou, e na igreja de Atos dos Apóstolos, a profecia de Jesus se concretizou, e diz que caindo na graça do povo, o povo olhou, tem uma reunião ali, de um povo ali, que está seguindo um novo caminho, de um tal Jesus que eles dizem que ressuscitou, um Jesus defunto que eles dizem que ressuscitou. Tem um povo ali que eles falam que comem a carne do Deus deles e que bebem o sangue do Deus deles. Mas um dia, quando o Espírito desce
Estava cada um na sua casa, não era isso? Atos capítulo 2. Cada um na sua casa. Estavam todos juntos, em comunhão, lá em um cenáculo, em um lugar, e diz que o Espírito caiu, o Espírito desceu. E o Espírito não desceu e sobe, ele não desce e sobe. Ele desceu uma única vez, e ele está aqui na terra. Amém. Foi a descida do Espírito Santo. E a descida do Espírito Santo precisou que eles obedecessem a voz do Mestre e estivessem em comunhão. E no meio da comunhão, o Salmo 133, Deus ordenou a bênção do Espírito. Deus ordenou a bênção do Espírito. Desculpem. Linkando aqui o Salmo 133 com a descida do Espírito, com Atos capítulo 2. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É muito precioso. É uma comunhão, é uma unção poderosa. É comparada com o óleo precioso. É comparada com o orvalho que rega a terra, com o orvalho que rega os montes. E ele disse que ali o Senhor ordena a bênção. E em Atos capítulo 2, a bênção foi ordenada. Ele diz, o que foi dito, a promessa do Pai que foi dita no capítulo 24 de Lucas, a promessa do Pai, por esses dias vocês vão receber. Em Atos capítulo 2, o Senhor ordenou a grande bênção na face da terra. E a bênção desceu para todos, para toda a terra. Foi só para os crentes, pastor? Não foi. Foi só para os evangélicos? Não foi. Foi só para a igreja de Atos? Não foi. O Espírito Santo desceu na terra. O Espírito Santo está na terra, convencendo todo o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Posso pregar 1 hora, 2 horas, não convenço ninguém. O Espírito Santo, com um mover, com um cântico, com uma melodia, com um tom de guitarra, com um tom de contrabaixo, com a tecla que aquele tecladista toca, conduzido pelo Espírito Santo. Simplesmente o Espírito Santo toca e convence. Essa obra é dele. Não tente convencer ninguém. Essa obra é dele. Não tente convencer ninguém. Essa obra é dele. Não tente convencer ninguém. Essa obra é dele. Ele faz e continua fazendo. E a bênção foi ordenada aqui na terra. E eles não perceberam. Olha a pergunta do Pedro. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. E Pedro fala uma das maiores besteiras da sua vida. Ele diz assim, disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Gente, Pedro saiu do assunto, saiu do foco. Jesus está falando sobre comunhão, Jesus está falando sobre mandamento, Jesus está dando uma ordem, a ordem é que vos ameis uns aos outros. Aí Pedro muda do assunto, é o que nós fazemos muitas vezes. É aqui que eu quero chamar a tua atenção. O Senhor está dizendo, eu quero que você ame. Ah, mas o irmão é chato, é mesmo. É esse chato, essa chata que eu quero que você ame. Ah, o irmão é arrogante, presunçoso. É isso mesmo, Sérgio. É esse chato, arrogante que eu quero que você ame. Ah, mas eu não quero saber, Sérgio. Eu estou te dando uma ordem. É para amar, é para amar, é para amar. Se fosse fácil, a ordem não seria dada. Faríamos de pronto. E o Pedro fez exatamente o que nós fazemos, muda de assunto. Ah, Senhor, mas para onde o Senhor vai? Eu não posso ir. Pedro, por amor de mim mesmo, Pedro, presta atenção no que eu estou falando. Eu não estou falando de ir agora ou de ir depois. Eu estou falando para você prestar atenção no mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E nisto o mundo vai conhecer que vocês, irmãos, são meus discípulos. Pedro, não é importante falar disso agora. Para onde eu vou? Se tem 7 céus, se tem rio, se tem rua de ouro. Não é isso, Pedro. Não vou te ensinar isso agora, Pedro. Primeiro eu vou te ensinar que precisa amar. Depois você vai aprender porque um querubim tem 6 asas.
depois você vai aprender dos rios, depois você vai aprender dos milhares de anjos, depois você vai aprender escatologia, depois você aprende essas coisas. Pedro, eu não estou falando disso, não muda de assunto. E a gente rapidinho, quando vai falar de ajudar alguém, então, vai falar de colocar a mão no bolso, tem o escorpião, caranguejo, taturana, serpente. Se falar de colocar a mão no bolso, então perdeu um amigo. E Jesus está falando, Pedro, presta atenção no que eu estou falando, não muda de assunto. Aí o Pedro fala, não, é porque para onde o Senhor vai, eu vou, eu quero ir sim, eu posso ir sim. E fica sabendo de uma coisa, eu vou dar minha vida pelo Senhor. Não faça promessas malucas que você não pode cumprir. Pedro, não faz promessa maluca. E Jesus fala, você vai dar sua vida por mim, cara? Eu vou te adiantar só uma coisinha, para você ficar de boa. Quando eu for preso, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E na terceira você vai me xingar. Você vai me xingar de palavrão, que foi o que Pedro fez. Não conheço esse. E falou alguma coisa, alguma palavra, denegrindo a imagem de Jesus. Então fica quietinho, Pedro. Calma, Sérgio. É o Sérgio aqui, o Pedro. Todos nós temos aqui o João, mas tem sempre um Pedro em ascendência no nosso comportamento, no nosso temperamento. Parece que o Pedro é o que mais sai, né? O Pedro é o que mais arruma encrenca. Então, põe o Pedro na cadeia um pouco, deixa ele lá na cadeira, depois os anjos solta ele. Pega o teu Pedro e põe na cadeia, prende ele um pouco. Depois o anjo vai lá soltar, fica tranquilo, não vai ter problema, não vai ficar preso a vida toda não. E deixa o João falar com a gente. E leia as cartas de João, leia o apóstolo do amor, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O dono da igreja, o carpinteiro mor, aquele que é o mestre da obra, é o mestre que faz a obra, está exigindo, não está pedindo, está exigindo de nós essa noite, é mandamento, é exigência, e ordem não se discute, ordem se recebe e se cumpre, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Foi um prazer servir vocês da mesa do Senhor, e daqui a pouco nós temos uma outra mesa, amém? Deus os abençoe em Cristo Jesus.